Após empate fora de casa na Libertadores, Carro de Rossi é alvejado com 4 tiros no Rio de Janeiro. Flamengo com calculadora para se classificar na Copa Libertadores. Essas e outras notícias são assuntos do nosso Mengão. Acima deles, Mengão! Salve, salve, nação rubro-negra! Beleza, beleza? Seja bem-vindo ao canal Vieira Fla. Estou chegando mais uma vez com várias notícias do nosso Mengão. Mas antes de começar esse vídeo, galera, eu peço a vocês com toda a humildade desse mundo para vocês se inscreverem no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Vocês ativando o sininho das notificações, vocês vão ter todas as informações do nosso Mengão inteiramente grátis, não paga nada. Mas não se esqueça de deixar o seu like para o crescimento do nosso canal, porque aqui no canal Vieira Fla não tem enrolação, nós vamos direto na informação. Antes de comentar sobre o jogo do Flamengo na Libertadores, vexatório, jogo horrível que o Flamengo apresentou ontem contra o Central Córdoba, eu quero falar de uma cena lamentável, o que ocorreu no Rio de Janeiro ainda há pouco, né? Após chegada no Rio de Janeiro, o time do Flamengo chegou no aeroporto e geralmente quando chega no aeroporto, alguns jogadores vão de ônibus e outros vão com o seu próprio carro particular. Alguém da família vem buscar o próprio jogador no aeroporto. E nessa, o goleiro Rossi foi no seu próprio carro particular e ali por volta mais ou menos ali em Bom Sucesso, na linha amarela, o carro do Rossi foi alvejado com 4 tiros, galera. Tentativa de assalto aí no Rossi, no goleiro Rossi. No caso, a informação que os bandidos deram 8 tiros para cima do carro, mas foram 4 tiros foram alvejados no carro do Rossi, galera, após aí a derrota do Flamengo na Libertadores na chegada no Rio de Janeiro. É lógico que não tem nada a ver com a derrota, no caso do Flamengo, derrota não, empate. Não tem nada a ver após o empate do Flamengo contra o Central Córdoba, não tem nada a ver com essa situação. Foi a tentativa de assalto no Rio de Janeiro, na linha amarela ali, mais ou menos aproximadamente ali em Bom Sucesso, na altura ali de Bom Sucesso. Então, a sorte que o carro do Rossi é blindado, então atingiu 4 tiros no carro do Rossi, mas graças a Deus não aconteceu nada devido ao carro dele ser blindado. Então cenas lamentáveis acontecendo aí no nosso Brasil, no Rio de Janeiro, cenas de violência, sinceramente meio complicado. E também lembrando que o Jorginho tá vindo também para o Brasil, para o Flamengo. E é chato, né, a situação de violência, tentativa de assalto, 4 tiros. Não sei se isso influencia também na vida do Jorginho, mas acredito que não tem nada a ver. O Jorginho vai ver que violência tem em todo lugar, mas infelizmente cenas lamentáveis aí acontecendo no nosso Rio de Janeiro. Agora vamos mudar de assunto e falar agora do futebol apresentado do Flamengo contra o Central Córdoba na Argentina. Todos sabem que o Flamengo tinha que pontuar, mas principalmente trazer uma vitória de lá da Argentina contra o Central Córdoba, como eles fizeram aqui no Maracanã. Então a situação do Flamengo se complicou, mas embora o Flamengo ainda tenha chance até mesmo de classificar no primeiro grupo, mas não podemos deixar de falar a atuação do Flamengo horrível ontem. Eu fiquei sem palavras, tá? No momento que eu tava vendo o jogo, eu tava injuriado com o futebol apresentado. O Flamengo errando passe de 1 metro de distância. Cadê aquele futebol do Flamengo, do Filipe Luís? Filipe Luís tem culpa, mas os jogadores principalmente. Filipe Luís tem culpa porque eu sempre falo, Filipe Luís tem que parar de inventar. Tem que parar de inventar. O Alexandre era para entrar jogando. Botou o Ayrton Lucas. Léo Ortiz, melhor zagueiro do Flamengo. Ele botou o Danilo. São erros que não pode acontecer. Bruno Henrique não tem condição de entrar jogando. Bruno Henrique está com a cabeça com o problema que ele está passando aí com justiça, jogos de aposta. Bruno Henrique já vem mal há muito tempo vendo mal. Como que o Bruno Henrique, o Bruno Henrique, o futebol que ele vem apresentando, não tem condição de ser titular do Flamengo. Bruno Henrique é nosso ídolo, joga muita bola, mas está passando por um momento complicado, momentos difíceis da sua vida particular. Não tem condição do Bruno Henrique ser titular do Flamengo hoje.
O Bruno Henrique tá com a cabeça em outro lugar, gente. É muito tempo insistindo no Bruno Henrique. Estava insistindo no Michael, mas após muitas críticas ele não botou o Michael. Acertou. Agora você deixar Alexandro no banco de reserva, um jogo que é preciso vencer. Alexandro tirar o Léo Ortiz, rapaz. Léo Ortiz joga muita bola, é o melhor zagueiro hoje, sobrando no Brasil, no futebol brasileiro. O Léo Ortiz, além de ser um excelente jogador, ele tem um passe a longa distância muito bom, saída de bola muito boa. O Danilo é um excelente jogador, mas não tem condição hoje de barrar o Léo Ortiz. Não tem condição. Então o Felipe Luiz tem que parar de inventar. Jogador, não adianta dar desculpa que o jogador está cansado, não está cansado nada. Foi poupado contra o Botafogo da Paraíba. Jogou agora contra o Cruzeiro. Fomos dominados contra o Cruzeiro, agora fomos dominados contra o Central Córdoba, gente. O que está acontecendo com o Flamengo? Cadê aquele futebol? Cadê? Desaprenderam a jogar futebol? Gerson mal, todo mundo muito mal, não salvou ninguém. Não salvou literalmente ninguém do time do Flamengo. Então, situação realmente delicada agora a situação do Flamengo. O Palmeiras foi lá, arrebentou, ganhou. Vem arrebentando na Libertadores, primeiro do grupo. Poxa, tá de sacanagem, time bilionário, folha salarial bilionária. E apresentando bom futebol, nós temos que acordar. E vamos parar com essa mania, todo mundo falando essa mania. Porque falou que a prioridade é o campeonato. Gente, nada de que a prioridade do campeonato brasileiro, isso aí foi falado no início, que o Jesus Boto chegou, porque muitas pessoas reclamavam que o Flamengo sempre abandonava o campeonato brasileiro. Para fazer média, o José Boto chegou e falou, não, a prioridade é brasileira, só foi no começo da chegada do José Boto. Todo mundo sabe, não tem nada de prioridade. O Flamengo tá mal na Libertadores porque não é nada de prioridade brasileiro não, gente. O Flamengo tá mal, literalmente. Temos que se preocupar. A preocupação não é nem tanto o resultado do empate. A preocupação é o futebol apresentado que o Flamengo vem. O futebol que o Flamengo apresentou contra o Cruzeiro e contra o Central Córdoba. Aí que é a preocupação. Porque o futebol que está apresentando pode muito bem perder para o Bahia aqui no Maracanã, no Campeonato Brasileiro. Ou não pode perder? O Bahia ganhou o Palmeiras em casa, fora de casa. O Bahia tá morto nada, ganhou do Palmeiras. O futebol que vem apresentando pode perder no Maracanã sim. Mas a situação que o Flamengo mesmo entrou e o Flamengo mesmo, o jogador vai ter que sair dessa situação. Vai ter que sair dessa situação, porque realmente é complicado. O Flamengo ele tem dificuldade quando o jogador ele sobe a marcação. Quando o time adversário sobe a marcação, o Flamengo está com dificuldade. Como o Cruzeiro subiu a marcação, o Flamengo teve dificuldade. O Flamengo começou no jogo contra o Central Córdoba muito bem, 60% de posse de bola, dominando. Após o Central Córdoba avançar a sua marcação, adiantar a sua marcação, o Flamengo se complica. Como pode? Errando um passe de 1 metro. Sinceramente complicado. Então a situação do Flamengo, embora toda essa turbulência, todos esses problemas, o Flamengo ainda tem chance ainda de se classificar e até mesmo ser o primeiro do grupo, dependendo dos resultados, né? Vamos ver como é que está essa situação agora do Flamengo na Libertadores. Né? O próximo jogo do Flamengo é contra o LDU. O Central Córdoba pega o LDU, tá? Fora de casa na altitude. Central Córdoba e LDU fora de casa na altitude. A lógica é o quê? É o LDU ganhar. É o LDU vencer esse jogo. Aí o LDU que está com 8. No caso, o LDU que está com 8 vai para 11. E o Central Córdoba pega o Deportivo Táchira. Né? Central pega o Deportivo Táchira em casa. Também a lógica é o Central Córdoba vencer. O Deportivo Táchira também chega a 11 pontos. Então fica todo mundo com 11 pontos. Flamengo com 5. O Flamengo pega o LDU no Maracanã. Flamengo vencendo, o Flamengo vai para 8 pontos. Vai para 8 pontos. Flamengo pegando e Flamengo vencendo o Deportivo Táchira, chega a 11. Né? Então fica todo mundo com 11 ali. A lógica é todo mundo com 11. Aí o Flamengo tem que fazer a diferença de gols. Tem que fazer que o Flamengo, saldo de gol, o Flamengo tem 0. Tá? O Flamengo tem 0. O Central Córdoba tem 2. O LDU tem 3. Facilmente, se o Flamengo jogar o arroz com feijão mais bem, o Flamengo vence de goleada o LDU. Facilmente. Pelo jogo que nós vimos lá na altitude, o Flamengo dominou o LDU. Então o Flamengo, no mínimo, mete 3-0 no LDU. Aí vai para 3. 3 gols de saldo de gol.
E contra o Deportivo Táchira, tá perdendo para todo mundo, virou saco de pancada. O Flamengo meteu uns 4. Então o Flamengo fica com mais saldo de gol e pode sim terminar em primeiro lugar no seu próprio grupo, primeiro da chave do próprio grupo, pode sim. Aqui é a lógica que vai acontecer, tá? O Central Córdoba vence o Deportivo Táchira, né? O LDU vence o Central Córdoba em casa, Flamengo vence o Deportivo Táchira e vence o LDU, iguala todo mundo com 11. Agora, vamos lá, caso, pode acontecer, gente, pode acontecer, o Central Córdoba vença o LDU fora de casa. A lógica é o LDU vencer. Mas como aconteceu, o Central Córdoba venceu o Flamengo no Maracanã, ele pode vencer o Central Córdoba, o LDU fora de casa. Pode sim, na altitude vencer. O Flamengo quase venceu o LDU fora de casa. Então o Central Córdoba vencendo o LDU, nós estamos apostando na vitória do LDU para todo mundo ficar com 11. Mas caso o Central Córdoba vença o LDU, o que vai acontecer? O Flamengo também se classifica, mas não se classifica como primeiro do grupo, se classifica como segundo do grupo, tá? Mesmo acontecendo aí o Central Córdoba vencendo, o Flamengo ainda se classifica, mas em segundo lugar do grupo. Mas eu estou apostando aí no Flamengo, voltando tudo ao normal, o Flamengo ainda conseguir se classificar no primeiro do grupo. Que a lógica é o LDU venceu o Central Córdoba, o Flamengo venceu o Deportivo Táchira, né? E é isso aí, o Central Córdoba vencendo o LDU fora de casa. E o Flamengo vencendo os dois, o LDU e o Deportivo Táchira, que está perdendo para todo mundo. Então a lógica, o Flamengo ainda pode se classificar em primeiro do grupo. Mal bem em segundo do grupo. Então só depende praticamente do Flamengo. É o que eu falei, volto a falar. O Flamengo facilmente consegue meter uns 3 a 0 no LDU, ou até 2 a 0, facilmente. E amassar o Deportivo Táchira no Maracanã, amigão. É 6 a 0. É 6 a 0. Agora, o mais fácil é meter 3 a 0 no LDU e meter aí uns 4, 5 a 0 no Deportivo Táchira. O Flamengo consegue se classificar no primeiro grupo. Ah, o Flamengo, rapaz, o futebol que vem apresentando dá até medo. Dá até medo. Recentemente, contra o Corinthians, já amassamos o Corinthians, futebol extraordinário. De lá pra cá, da vitória do Corinthians, acabou o Flamengo. Acabou o Flamengo. Então, o Flamengo botar a cabeça no lugar, o Flamengo folga hoje e treina amanhã, já para pegar o Bahia no sábado. Então, um dia só de treino, o Felipe Luiz arrumar a casa. Jorge Jesus está desempregado, tá todo mundo falando, não, mas esquece Jorge Jesus. Alguns torcedores aí falando, campanha, não, esquece. O Felipe Luiz é um excelente treinador, tem muita qualidade, gente, muita qualidade. Eu vejo muita qualidade no Felipe Luiz. Esquece Jorge Jesus. Jorge Jesus não vai vir pro Flamengo, não. E Felipe Luiz não vai sair do Flamengo, não. O cara ama o Flamengo, o cara inteligente, estudioso dentro do futebol. Arrumou sim o Flamengo. Tá oscilando, mas eu tenho certeza que ele vai arrumar a casa. O Flamengo vai se acertar, tá? E vamos esquecer que essa história aqui, porque priorizou o brasileiro. Vamos esquecer. Então, expliquei a vocês aí, tenho certeza. Quase certeza que o Flamengo vai melhorar o seu futebol e vai dar a volta por cima. É isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e dispara o seu dedo no like. Valeu? Um forte abraço. Deus abençoe você e sua família.